Foi, né? Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão na sala, já, enfim, vieram participar desse evento que estamos organizando, dar as boas-vindas, né, nessa nova forma da gente se comunicar, esse novo processo que nós estamos tentando encontrar de falar com o público. Estou tendo um pouco de eco. Sabe por quê, Joana, que eu estou em eco? Não, né? Bom, aparentemente ela tem um pouco de eco, espero que né? Bom, aparentemente ela tem um pouco de eco, espero que se resolva, né? Bom, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde, saudar a todos, agradecer pela presença de quem se dispôs a vir participar do nosso evento. Então, mais uma vez, boa tarde, saudar a todos. Fechar a página do YouTube, mas eu não estou com a página do YouTube aberta. YouTube. Pessoal, um momentinho só. Nós treinamos algumas vezes, mas sempre acontece alguns desses imprevistos. Pessoal, um momentinho só. Nós treinamos algumas vezes, mas sempre acontece alguns desses imprevistos. Estou fechando todas as minhas páginas aqui. Mais uma vez, tentando, ver se o eco some. Tá bom. Então, nós estamos aqui para o evento que nós denominamos Ensino de Química mediado por tecnologias digitais. Esse é um tema que tem estado na discussão atual, em função da situação em que todos nós fomos forçados a encarar. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença dos nossos convidados. Nós convidamos 4 colegas professores para que pudessem compartilhar conosco as suas experiências nos seus diferentes temas. Nós temos aqui a professora Joana Aguiar, daqui da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Química Inorgânica. Nós temos o professor Antônio da Silva Florencio, que é do Instituto Federal de Química, do campus de São Gonçalo. A professora Fabiana de Oliveira, Departamento de Físico-Química, também da Universidade Federal Fluminense. E o professor Marco Antônio Garcia de Oliveira, que é da Unicamp. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer bastante a participação de vocês. Eu sei da enfim, grande ocupação que cada um tem nesses tempos em que a gente fica a maior parte do tempo em casa. Às vezes a gente pensa que o tempo está mais disponível, mas não é sempre assim. Na realidade, os compromissos continuam e a gente é sempre demandado para um grande número de atividades. Portanto, agradecemos muito a participação de vocês e a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco para compartilhar as experiências de vocês com o nosso público. Eu gostaria também de agradecer a organização, enfim, a ideia, esse evento está sendo organizado pelo Laboratório de Molecular Modeling and Computer Simulation Group, coordenado pelo professor Luciano Tavares, do Departamento de Físico-Química, e pelo laboratório que eu coordeno, o Laboratório de Química Computacional. A ideia original foi a ideia do Luciano, a quem eu já de antemão também agradeço pela sua iniciativa de organizar esse webinar. Então, Luciano, muito obrigado. O próprio Luciano é quem deveria estar aqui na moderação. Eu acho que talvez por um pouco de timidez, eu não sei, ele preferiu ficar no backstage. Tá? Um agradecimento especial eu gostaria de fazer ao aluno, o Matheus Signorelli. O Matheus, ele é aluno de doutorado no laboratório do Luciano e foi quem preparou aquele belíssimo pôster que ilustrou até agora há pouco aqui a página do evento, né, que nós usamos para fazer a divulgação. Então, Matheus, muito obrigado pela sua colaboração. Ficou um pôster realmente muito bom, né, e a sua participação foi essencial. Eu queria agradecer também a colaboração da professora Joana na organização técnica, digamos assim, né, porque ela enfim, foi quem procurou viabilizar o uso dessas novas tecnologias. É a primeira vez, por exemplo, que a gente participa de um evento desse tipo, usando esse tipo de plataforma.
e a Joana, de maneira incansável, se dispôs a trazer o conhecimento dela, pelo menos investir um pouquinho de tempo tentando buscar nas informações que estão disponíveis por aí, para que a gente possa ter um evento mais razoável possível. Esse tipo de evento, enfim, o que nós queremos é trazer, particularmente para os professores da área de Química, eu diria que em particular do Instituto de Química da UF, onde nós estamos, enfim, eu e o Luciano estamos lotados, e também a Joana e a Fabiana, mas para um público de Química como um todo, para que nós possamos discutir, principalmente trocar experiências, frente a esse novo momento que a gente vive, que é a dificuldade que nós certamente teremos por um bom tempo, de ter os nossos alunos de volta na sala de aula, presencial, olhando no olho dos alunos, né? Em razão disso, todos nós estamos sendo levados a buscar alternativas que possam nos trazer a opção de manter o contato com esses alunos, de alguma forma, enfim, e permitir que os alunos continuem a sua vida acadêmica, não de maneira regular, porque isso claramente não será possível, mas que pelo menos seja permitido a eles ter algum contato com a universidade na melhor maneira que seja possível, dentro dos limites daquilo que é imposto pela situação atual. Nós, enfim, se fizermos uma busca, e por acaso eu fiz isso recentemente, uma busca nesses bases de dados comuns, sobre texto, literatura associada a esse tema, do ensino de química mediado por tecnologias digitais, nós vamos encontrar uma boa quantidade de material. Este é um tema que está sendo discutido, e isso já estava sendo discutido antes do evento da pandemia. Então, discutir esse tema, ele vai para além das necessidades que nos foram impostas pela pandemia. É necessário que a gente traga para a mesa de discussão as alternativas que se apresentam para que nós possamos dialogar com os nossos alunos, tá? Eu costumo dizer que os professores são, de uma certa forma, extremamente conservadores na sua forma de tratar com os alunos, porque, na nossa maioria, nós ainda usamos, né, os modelos que são usados há mais de século para conversar com os alunos, que é o colocar um giz na mão e ir para a frente de um quadro e expressar a nossa opinião daquela forma. Portanto, essas trocas de informações e a tentativa de encontrarmos caminhos para o uso dessas tecnologias que são colocadas à nossa disposição no momento atual, como eu disse agora há pouco, isso vai para além da necessidade que nos é imposta pelo momento difícil pelo qual nós estamos vivendo, né? Portanto, eu espero que a gente tenha uma tarde aqui de troca de experiências que sejam muito frutíferas. As 4 pessoas que foram convidadas para falar são pessoas, cada uma com experiência muito relevante na sua área de atuação, e usando essas tecnologias novas que se colocam. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos ter um evento muito importante para nós. Lembrar também que esse evento, enfim, ele está baseado nos nossos laboratórios, como eu já falei, como parte das atividades do Instituto de Química da UF e do Programa de Pós-Graduação em Química. Só para colocar mais ou menos o que será a metodologia que nós vamos utilizar, eu já logo a seguir vou passar a palavra aqui para os palestrantes. Nós vamos ter uma fala de 10 minutos para cada um, né, um pouquinho menos, um pouquinho mais, aí a gente vai dar um jeito de tentar controlar esse tempo. E aí nós teríamos em torno de 40 minutos, porque são quatro professores a falar. Depois nós teremos a série de perguntas, tá? E aí eu já pediria à audiência, né, a quem está nos assistindo, que apresentem suas perguntas. Existe um chat aqui à direita, né, da página, que vocês podem ver, e vocês podem escrever as perguntas ali. Não sei se poderemos usá-las todas, mas se não, selecionaremos algumas para apresentar aos nossos colegas ao final das falas de cada um, tá? Portanto, essencialmente vai ser essa a dinâmica que nós vamos empregar para que a gente possa tocar esse nosso evento, enfim, da melhor forma possível. Então, dito isso, eu passo a apresentar os nossos palestrantes. A sequência que nós vamos seguir, vamos começar com a professora Joana Aguiar. A professora Joana, ela é bacharel e licenciada em Química pela Unicamp. Ela tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP, com estágio de doutorado sanduíche na University of Surrey, na Inglaterra, um pós-doutorado na Faculdade de Educação da USP, também um estágio no exterior durante esse seu pós-doutorado. Ela atualmente é docente, recém-contratada no Departamento de Química Inorgânica da UF, já está credenciada no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da Natureza, onde ela coordena o grupo de pesquisa, estudos em cognição e educação científica. Então, a Joana, ela é uma pessoa que, enfim, como vocês viram aqui pelos breve resumo que eu olhei do seu currículo, ela
graduada em Química, com experiência em Química, enfim, e é uma professora de Química, mas com uma preocupação permanente com a questão associada ao ensino, à educação, né? Nesse seu percurso, ela teve que, obviamente, também lidar com essas tecnologias diferenciadas ou tecnologias alternativas para trabalhar com o ensino. E o que nós pedimos à Joana foi que ela desse um enfoque, trouxesse um enfoque um pouco diferenciado do ponto de vista de quem se dedica à questão associada à educação, quem pensa em educação, né? Para além do uso das plataformas que são colocadas à nossa disposição. É claro que, se nós vamos usar uma determinada plataforma, nós temos que saber usar aquela plataforma. Mas a plataforma não é o instrumento, não é o fim. O fim é a educação. A plataforma ela serve apenas como um instrumento para que a gente possa, de alguma forma, dialogar com os nossos alunos. E foi com esse sentido, com esse objetivo, que a gente convidou a professora Joana. Joana, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, enfim, né, eu passo a palavra para que você, né, traga a sua contribuição para o nosso evento. Bom, obrigada, professor Valquimar, muito obrigada a todos, obrigada para né, também aos meus colegas que estão participando, boa tarde a todos que estão nos assistindo, e eu trouxe uma apresentação, vou falar brevemente sobre algumas questões, e eu acabei, como o professor Valquimar comentou, eu acabei reforçando um pouco mais a questão educacional do que as plataformas em si, tá? Então, eu trouxe uma apresentação, vou projetar aqui para vocês. A gente já se vê, Valquimar. Muito bem. Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, então, nesse webinar, então, eu queria começar mostrando para vocês que em 1889, alguns pintores franceses, eles retrataram o que eles, né, vislumbraram o que poderia ser o ano de 2000, né? Nós já estamos em 2020 e não temos bombeiros, não temos bombeiros que voam ainda, não temos uma maquinização total da agronomia ou da agricultura, mas me parece que eles possuem uma forma, talvez, de enxergar a educação que é como talvez a gente entenda a educação hoje ou como a gente aplica ela hoje. Então, nós temos, por exemplo, alunos sentados enfileirados, nós temos, me parece, uma maquinaria ou alguma coisa tecnológica que faz com que passe todo o conhecimento especializado de alguma forma para a cabeça ou para o cérebro dos alunos, e me parece que eles não acertaram em algumas coisas, mas em 2020 a gente continua perpetuando alguns modelos de ensino que são prevalentemente de transmissão de conhecimento. Me parece que em algum momento entre o século XVIII e agora, nós tivemos um boom tecnológico, tivemos uma revolução tecnológica com a internet, com várias tecnologias, e então a educação precisou se reinventar em algum momento para conseguir integrar essas tecnologias à educação, seja porque a gente acreditou em algum momento que essa tecnologia poderia ser útil para ajudar os alunos a compreender alguns conceitos, seja porque acreditávamos também que a tecnologia era uma forma de entender o mundo, de compreender e estar nesse meio social que estamos, e uma forma de transformação, então, nesse sentido social, porque pessoas que não conseguem lidar com essas tecnologias poderiam ficar à mercê da sociedade. Bom, essa empresa, QMI, em 2013, ela trouxe o que a gente consegue enxergar, o que acontece quando estamos online por 1 minuto ou 60 segundos, né? A gente tem, por exemplo, 2 milhões de acessos à internet, nós temos 72 horas de upload de vídeo, com certeza a gente já está desatualizado, porque estamos em 2020. Você tem, por exemplo, 571 novos websites sendo criados em 60 segundos, em 1 minuto. Ficaria fácil a gente, por exemplo, pressupor que todos nós consumimos e compartilhamos uma grande quantidade de informação utilizando essas tecnologias. Só que a grande questão é que informação não é conhecimento sistematizado e organizado.
Então, o grande problema nisso tudo é que, a princípio, todo mundo espera que a gente saiba lidar com toda essa tecnologia, mas com essa explosão de conhecimento, onde tudo muda rapidamente, fica muito difícil a gente conseguir conceber ou compreender ou atribuir significado a essa quantidade de informação. Bom, nesse sentido, me parece que a gente se coloca numa tensão, num conflito, aonde de um lado, pensando no uso das tecnologias voltadas especificamente para a educação, de um lado existe um grupo de pessoas que entende o ensino por tecnologias como aquela visão puramente instrucional, como é o caso, por exemplo, dos MOOCs, dos Massive Open Online Courses, que é o caso dos cursos, por exemplo, no Coursera. E de um outro lado, você tem aquele grupo de pessoas que acredita que as tecnologias deveriam ajudar os alunos a superar essa explosão de conhecimento e a atribuição, ajudar os alunos nessa atribuição de significado, né? Então, ou seja, o que eu faço com essa quantidade toda de informação? Como é que eu lido com tudo isso? E esse conflito que existe me parece que estabelece dois contrapontos, né? Então, de um lado, você tem teorias da aprendizagem voltadas para o comportamentalismo, ou behaviorismo, cognitivismo, o outro lado, construtivismo e humanismo. De um lado, tem pessoas que defendem que o ensino ou o conhecimento deveria... Desculpa, gente. O conhecimento deveria atingir uma grande quantidade de pessoas, ou seja, a gente deveria ter uma democratização desse conhecimento, ou seja, atingir uma grande quantidade de pessoas em massa, e por um outro lado você tem gente entendendo a educação como algo que deveria ser individualizado, adaptativo, algo que deveria ser muito individualizado para cada pessoa, inclusive com estudos falando sobre, por exemplo, estilos de aprendizagem, né, que a gente deveria adaptar o ensino para essas pessoas. E um outro lado, por um lado, você tem esse caráter um pouco mais impessoal, e num contraponto que a educação deveria ser mais empática, mais afetiva e compatível com esse humanismo, né, com essa perspectiva humanista do ensino, né? O que eu enxergo nisso tudo é que, na verdade, a gente deveria ser capaz de fazer uma ponte entre o que a gente consegue retirar de bom dessa visão instrucional e para ajudar ou otimizar o processo de aprendizagem, que deveria ser um pouco mais, de fato, mais próximo do aluno, né? Então, é interessante porque, na verdade, essa não é a minha área de pesquisa especificamente, mas eu sei de grupos que trabalham seriamente no desenvolvimento de teorias que fazem a fronteira entre essas ideias instrucionais e esse ensino com significado, né? Então, essas teorias não é de hoje, tá certo? Desde que a tecnologia ela vem sendo inserida na educação, já existem teorias que fazem essa ponte, e também existem inúmeras metodologias já hoje na área de pesquisa e ensino, e na área de ensino de ciências também, que faz essa interligação entre esses dois, a princípio, contrapontos entre essas duas dicotomias. Eu, particularmente, eu trouxe aqui algumas coisas que vêm da minha experiência. Então, por exemplo, de um lado, você tem, por exemplo, o planejamento instrucional. Muita gente critica o planejamento instrucional, mas, no meu ponto de vista, ele vem para ajudar a gente, por exemplo, a não utilizar as ferramentas de modo ingênuo. Então, ao invés da plataforma de ensino à distância, que é o caso, por exemplo, do Moodle ou do Google Classroom, para ele não virar um repositório de conteúdos que foi lá colocado pelo professor e o aluno que se vire com aquele conteúdo todo. Então, para evitar essa situação, o planejamento instrucional ele é fundamental, né? A teoria da carga cognitiva, por exemplo, é uma teoria cognitivista da aprendizagem, mas ela é uma teoria, por exemplo, que ajuda a gente a dar diretrizes para elaboração de material didático para ser usado no ensino remoto, que combina a complexidade do conteúdo e o formato da tarefa, de modo que o aluno, por exemplo, não entre em sobrecarga cognitiva e não desista, ou que sobre recursos cognitivos para ele aprender significativamente, né? Os princípios de aprendizagem multimídia, por exemplo, eles ajudam a gente, por exemplo, a entender que quando você põe um vídeo junto com uma narração, você pode estar atrapalhando o processo de aprendizagem.
que vídeos com uma pessoa falando ou com uma mãozinha escrevendo, por que isso engaja tanto o aluno e ajuda o aluno a aprender? Então, esses princípios de aprendizagem multimídia, por exemplo, que estão do lado mais instrucional desse ensino com tecnologia, ele ajuda a gente a pensar como que você faz para potencializar a aprendizagem. O Learning Analytics, que é o uso do Big Data, né, que agora está na moda, mineração de dados, por exemplo, e aí a gente pode usar, por exemplo, dados, grande quantidade de informação para melhorar o processo de ensino. E avaliação e feedback automatizado e individualizado também. Então, todas essas questões, elas vêm desse lado instrucional, mas podem ajudar a gente. De um outro contraponto, num outro lado, por exemplo, a gente precisa ressaltar algumas coisas que a gente talvez não possa perder de vista quando a gente pensa no ensino com tecnologia, que é o ensino centrado no aluno. Então, o ensino entendendo o aluno como um ser ativo do seu próprio processo de aprendizagem, aonde você confia no aluno, você fornece informações, fornece atividades, tarefas, um suporte para esse aluno, mas ele precisa trabalhar com autonomia, com independência, e se a gente quer que o nosso aluno esteja empoderado, esteja com empowerment, ou seja, ele esteja capacitado para trabalhar e entender os conhecimentos, ou poder aprender os conhecimentos científicos de modo um pouco mais independente. É preciso, por exemplo, reforçar a comunicação, a empatia, a afetividade nesse ensino remoto, mas quem faz isso é o professor. Então, o professor precisa estar alerta dessa comunicação, como é que ele estabelece essa aproximação entre ele e o aluno. Então, uma das coisas que eu mais escuto é essa crítica, por exemplo, de que, mas no ensino à distância eu não estou próxima do meu aluno, mas a comunicação, a empatia, a afetividade, ela pode estar presente na sua escrita também, não na sua comunicação, não apenas na sua comunicação oral, mas também na comunicação escrita e na não verbal, né? E por último, a mediação da aprendizagem, a mediação tanto pelo uso das tecnologias, como a mediação do próprio processo de aprendizagem pelo professor, né? E aí fica nítido perceber que, por exemplo, quando a gente pensa nesse cenário e em como que a gente pode usar as tecnologias, isso é incompatível com o modelo tradicional de ensino. Eu não faço uma crítica dura ao modelo tradicional, porque é o que a gente vem utilizando e parece que até certo ponto ele funciona. Mas a questão é, se a gente quer revolucionar, ou se a gente quer mudar, ou quer inovar na nossa prática de ensino, é incompatível você pensar naquele modelo tradicional onde o aluno só assiste e recebe todo o conhecimento como se o conhecimento fluísse de quem sabe mais para quem sabe menos, né? Então, o professor é detentor do conhecimento e eu transmito esse conhecimento para o aluno e o aluno apenas recebe, né? Então, isso é totalmente incompatível com esse modelo que a gente está discutindo, né? Algumas metodologias que são interessantes nessa área de pessoas que pesquisam exclusivamente sobre o uso das tecnologias na educação é, por exemplo, o uso da sala de aula invertida, onde o professor, ele como especialista no seu assunto, ele escolhe conceitos, escolhe trabalhar uma abordagem onde envolve uma complexidade menor de conteúdos, e ele trabalha com os alunos de modo assíncrono, fora de sala de aula. O aluno se prepara para isso e vem preparado para uma discussão mais complexa em sala de aula. E com isso a gente otimiza o nosso tempo dos nossos encontros virtuais, que a gente sabe muito bem que é extremamente cansativo quando você encontra os seus alunos, por exemplo, pelo Google Meet, ou pelo Hangout, ou pelo Zoom. A gente sabe que isso é bastante cansativo. Então, precisamos otimizar esse tempo dos nossos encontros virtuais para discutir aquilo que realmente importa, aquilo que é complexo, aquilo que o aluno não vai conseguir fazer sozinho, né? E por último, eu vou citar aqui brevemente só algumas metodologias de quem estuda, de quem faz pesquisa, de quem estuda profundamente isso, que é a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem por projetos, o design thinking, a instrução por pares, ou peer instruction, os scripts de colaboração, que é a aprendizagem colaborativa suportada por computador. Então, todas essas metodologias, elas já estão descritas na literatura, já existe vasta discussão sobre isso, tá certo? E é muito interessante que a gente, às vezes, vai buscar ou tentar inovar de uma forma meio método tentativa e erro, e quando, na verdade, a gente já tem uma grande quantidade de pesquisa de gente pensando exclusivamente sobre o uso da tecnologia
para o ensino, né? Como que a gente faz para que efetivamente eu tenha uma aprendizagem significativa, mas com a contribuição dessa visão, desse viés instrucional, que a gente também não pode perder de vista, tá certo? Então, isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, assim, eu não me atentei à parte do ensino de química especificamente, mas eu estou à disposição também para comentar sobre isso, que é a minha área de pesquisa, que é o ensino de química, tanto presencial quanto remoto, mas fica também o meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo também, se tiver alguma dúvida eventual ainda fora isso daqui, tá certo? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Deixa eu voltar aqui o professor Alckmar. Então, muito Joana, obrigada muito pela obrigado. atenção, pessoal. Muito obrigado a você, Joana, pela sua fala. Enfim, se destacou vários pontos que são extremamente importantes, a questão da dicotomia da qual você se referiu, essa questão do fato de que algumas pessoas defendem que o ato de ensinar requer necessariamente o contato pessoal entre o professor e o aluno. Um ponto que é muito importante a gente pensar é exatamente qual que é o papel do professor nessa ação, né? Enfim, você deu algumas ideias aí. Enfim, obrigado, nós vamos passar a ouvir os demais colegas, agora com o professor Antônio Florencio. O Antônio, ele apareceu aqui no vídeo. Mais uma vez, boa tarde, Antônio. O Antônio ele é licenciado em Química aqui pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado também pela UF, na área de modelagem molecular. O Antônio, quando ele ingressou na universidade como aluno de licenciatura, ele já vinha com uma vocação para as questões associadas ao ensino. A sua primeira atividade, que eu diria extra-classe dentro da universidade, tinha relação com o ensino, foi as suas primeiras bolsas, né, foi bolsa de iniciação científica ou coisa do gênero, ou iniciação à docência ou alguma coisa parecida com isso, mas era voltada em projetos associados à questão do ensino, de maneira que o Antônio sempre foi uma pessoa muito preocupada com os aspectos associados ao ensino de química. Ele certamente não caminhou na sua pós-graduação em outra direção, porque naquela época nós não tínhamos, hoje já temos, mas na época não tínhamos nenhum mestrado ainda na área de ensino dentro do Instituto de Química. Bom, em razão disso, né, com esse interesse que o Antônio sempre mostrou pelas questões associadas ao ensino, ainda durante o seu doutorado, ele começou a pensar e desenhar um projeto no qual ele pudesse atingir um determinado número de alunos, né, com as atividades de ensino. Ele chegou, ainda como doutorando, ele foi professor substituto no Departamento de Química Inorgânica, na UF. Ainda como aluno de doutorado, ele fez o concurso no IFRJ e foi aprovado, enfim, começou a dar aula no IFRJ, mas também, ao mesmo tempo, ele tentou buscar outros caminhos e, com isso, ele criou o canal que ele denominou de Universidade da Química. Esse canal tem sido muito bem sucedido. Ele era inicialmente voltado para a produção de videoaulas, mas hoje tem os produtos mais variados. O canal em si tem acessos extraordinários, né? Milhões de pessoas acessam ou já acessaram o canal Universidade da Química, atualmente com 85 mil seguidores, né, do canal. Portanto, é um caso de sucesso numa forma de trabalhar o ensino, que é muito comum, principalmente nos dias atuais. Quando nós abrimos no YouTube, tem canais os mais variados, e aqueles que conseguem destaque, são aqueles que certamente mostram melhor qualidade. E esse é o caso do trabalho do Antônio. Atualmente, o Antônio é professor, continua professor do Instituto Federal lá no campus de São Gonçalo, trabalhando com aluno de Química. E, Antônio, muito obrigado, então, por aceitar o nosso convite. E, por favor, a sua fala aí. Estamos aqui ouvindo. Olá, desculpa, né? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito ao convite a fazer parte desse painel, desse webinar. Muito obrigado à presença de todos que estão assistindo. Bom, como o professor Alckmar adiantou, eu tenho um canal, Universidade da Química, e essencialmente eu vou falar um pouco sobre ele. Só que, antes de chegar na parte do canal propriamente dito, que me levou a criar esse canal, ou o foco dele, resumindo brevemente, na condição de aluno, isso em qualquer período da nossa vida, a gente sempre vai atrás de conhecimento.
talvez para fazer ali uma pesquisa que um professor pediu, ou fazer algum trabalho. Na minha época de aluno de ensino médio, eu utilizava a biblioteca da escola ou a biblioteca do centro da cidade, então tinha que ir para o centro da cidade, pegava ali alguns livros. Nós não tínhamos acesso a isso no início do ano 2000, não existia internet, ou pelo menos não existia internet de maneira popularizada. E, enfim, isso falando no início dos anos 2000, né? Antes seria uma situação muito, muito parecida. Acontece que, com o passar do tempo, né, ao longo dos primeiros anos dos anos 2000, o acesso à internet começou a se tornar maior. Então, já na faculdade, né, já na graduação, nós já tínhamos acesso a alguns blogs, né, alguns sites que explicavam ali alguns conceitos de química, física, biologia. E isso facilitou muito a vida, porque nós tínhamos acesso a essa informação em casa. Só que a tecnologia evolui, e esse padrão de compartilhar conhecimento, eu julgo hoje que ele está numa posição um pouco secundária. Ele tem o seu valor, obviamente, ele é muito importante ainda, é bem prático, só que eu não tenho uma data correta, vamos considerar aí a segunda década a partir de 2010, né? Nós tivemos uma grande facilitação com o YouTube, por exemplo, com a produção de material na forma de vídeo. Na condição de aluno, pensando como aluno, eu acho que essa é uma maneira mais prática de nós acessarmos esse tipo de conhecimento. Eu, pelo menos, prefiro muito mais assistir um vídeo do que ler um texto nesse aspecto. Eu acho mais rápido, mais dinâmico, eu prefiro dessa forma. Agora, já no Instituto Federal, pensando ali nos meus alunos específicos, muitos deles com algumas dificuldades, para quem não conhece, o Instituto Federal, mesmo no curso técnico em Química, nós ensinamos algumas coisas que são pesadas, que vão além do ensino médio comum, tradicional. Um aluno, por exemplo, tem mecanismo de reações orgânicas. Um aluno de ensino médio, estamos falando de 15 e 16 anos, eles têm análise instrumental. Em química inorgânica, falamos, por exemplo, sobre teoria do campo cristalino, orbitais moleculares, efeito de Anteller. Então, é algo bem próximo à graduação, não é igual à graduação, mas é algo bem próximo. E eles, obviamente, apresentavam uma certa dificuldade. Então, eu resolvi produzir um conteúdo, um material para auxiliá-los, de maneira completamente independente. Eu queria deixar bem claro, a Universidade da Química, ele é um projeto pessoal, não é institucionalizado, então eu julgo muito mais como sendo algo artesanal. Eu liguei o computador, liguei o webcam, preparei ali um material em PowerPoint e comecei a gravar essas aulas e disponibilizei na internet, inicialmente para o foco dos meus alunos. Eu seguia exatamente a sequência de aulas, só que posteriormente eu acabei ampliando. Inicialmente era um outro canal, que ainda existe, as aulas estão lá, mas ele não está sendo mais atualizado, que é o Ensinando e Aprendendo. Temos algumas aulas já de propriedades periódicas, modelos iônicos, e isso acabou auxiliando os meus alunos. Eu consegui notar que eles tinham passaram a ter um rendimento um pouco melhor. Caso tivesse alguma dúvida, eles teriam a oportunidade de rever esse material quantas vezes eles quisessem e poderiam me procurar depois para tirar dúvidas. Uma coisa não elimina a outra. Só que isso foi em 2014. Em 2015, eu resolvi deixar de produzir material para o Ensinando e Aprendendo e criei um outro projeto que eu chamei de Universidade da Química. A mudança do nome foi direcionar ali o público, seria um canal voltado para aulas de Química, com foco em aulas de graduação inicialmente. Eu queria mostrar brevemente uma apresentação aqui para vocês, simplesmente algumas aulas presentes lá no canal. Por exemplo, isso aqui são algumas aulas formais, mas as primeiras fazem parte do primeiro conjunto de aulas presentes. A aula que tem o maior número de visualizações é a aula de substituição nucleofílica. Eu tirei esse print aqui, atualmente ela deve estar com 183 mil, 184 mil visualizações. É uma aula antiga, uma aula de 2015, a data não apareceu aqui, mas
ela é de 2015. Além disso, tem aula sobre mecanismo de reações de eliminação, teoria do campo cristalino, carga nuclear efetiva e blindagem, que é uma aula bem procurada. Então, inicialmente, o canal ele tinha esse foco. Nesse aspecto, foi muito bem sucedido. Eu acho que um número grande de pessoas passaram a ter acesso a essa informação. Eu acho que eu consegui ajudar algumas pessoas. Só que, a partir de um determinado ponto, como eu falei, eu iniciei o canal em 2015, estamos em 2020, então ele está com 5 anos e meio, eu acabei resolvendo mudar um pouco o foco ou adicionando mais coisas. É uma grande vantagem nós termos uma plataforma como o YouTube e ser um projeto independente, né? Então eu posso gravar bastante coisa ali, eu não tenho uma restrição de seguir exatamente um conjunto de aulas ou um conjunto de vídeos. Então, só para mostrar para vocês algumas coisas que nós podemos encontrar lá na Universidade da Química, aqui são algumas aulas. Eu tentei explicar algumas aulas dar algumas aulas de cálculo, né, pelo menos ali a parte mais importante. Então, você tem uma aula sobre derivada. Aqui são algumas séries de videoaulas lá, falando sobre cinética química, modelos atômicos. Uma vantagem nós utilizarmos esse tipo de aula, podemos utilizar ali um vídeo explicativo. Essa aula aqui do experimento de Millikan deu bastante trabalho de gravar, mas foi legal, consegui explicar bastante esse tema, que às vezes em sala de aula a gente acaba passando muito rápido porque falta tempo. É outra vantagem também na produção desse tipo de material. O tempo não é exatamente um problema, a gente pode aprofundar bastante um determinado tema e aquela pessoa que tiver interesse assista. Aqui é um outro padrão de material que eu produzo, como se fosse um diálogo com o aluno. Na condição de professor, eu sei que os alunos têm bastante dificuldade em produzir um relatório, então tem uma aula lá onde eu ensino como se deve fazer um relatório para as aulas práticas de química e, sobretudo, o que eles não devem colocar no relatório. Alguns diálogos, algumas conversas sobre dicas, na verdade, né? Como tirar boas notas na faculdade, o que é a pós-graduação. O aluno ele inicia a graduação, mas ele não sabe o que é o mestrado, o que é o doutorado, o que é a pós-graduação propriamente dita, qual a diferença. Para quem pretende ser um professor universitário, eu digo ali mais ou menos como que funciona o rito do processo para ser um professor universitário, né, um concurso para professor universitário. Eu acho que são informações válidas, principalmente para o aluno que está entrando na universidade. Eu tinha muitas curiosidades dessas, então resolvi contribuir dessa forma. Eu falo que eu sou um nerd, eu gosto muito de Marvel, animes, enfim, gosto muito desse tipo de mídia. Faço questão de gravar algumas aulas onde eu pego uma informação nesse respeito e faço um link com a química, tento ensinar química dessa maneira. É uma oportunidade que eu tenho de atrair os mais jovens ou aquelas pessoas que nem gostam formalmente de química, mas podem fazer ali algumas correlações. Posso falar, por exemplo, algumas coisas que normalmente nós não conseguimos falar em sala de aula. Ânions de metais alcalinos. A gente só pensa em cátions de metais alcalinos, mas temos publicações falando sobre ânions de metais alcalinos há décadas. É uma oportunidade também que eu tenho de divulgar esse tipo de conhecimento. Tem playlists onde eu resolvo questões de concurso, aqui uma com o tema de reações orgânicas, outro com foco na prova do Pedro II para docente. Eu consigo fazer análise de artigos científicos, isso eu acho muito legal. Aqui eu estou mostrando alguns artigos históricos, como o artigo de Lewis, de 1916, um artigo, na verdade, recente, onde o Werner era um dos autores, só que o Werner já havia falecido. Enfim, eu posso fazer essas discussões. Eu acho que é um espaço muito, muito bom para isso. E, essencialmente, é isso, né, o Universidade da Química. Vou botar aqui. Essencialmente, é isso a Universidade da Química. Eu espero ter ajudado alguns de vocês. Quem tiver curiosidade, faça uma visita lá no canal, se inscreva na Universidade da Química, que vocês me encontram. Muito obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Antônio, pela sua participação. Eu diria que a relevância do seu canal se manifesta aqui no chat. Né? Vários aqui escreveram
declarando a importância que o teu canal tem na vida das pessoas aqui, né? Além de, obviamente, vários outros exemplos que nós já pudemos presenciar da importância do seu trabalho. Muito obrigado, então, pela sua colaboração. Tá? Bom, nós vamos em frente agora com a participação da professora Fabiana Monteiro de Oliveira. A Fabiana, ela é graduada em Física, enfim, aqui também na Universidade Federal Fluminense. Ela hoje é docente de estudo de Química, mas sua graduação original na área de Física, com pós-graduação também em Física, aqui na UF, na área de Física Nuclear, né? Trabalhando no grupo do saudoso amigo Paulo Gomes, né? A Fabiana, durante o seu trabalho, enfim, o seu doutorado, ela teve a oportunidade de fazer também estágio no exterior, na Universidade de Califórnia, Irvine, na Universidade de Oxford. E a razão por que nós convidamos a Fabiana para participar desse webinar é o fato de que ela tem uma larga experiência com o consórcio CEDERJ. Não sei se todos sabem, enfim, as pessoas que são daqui do Rio de Janeiro certamente sabem, conhecem a história do CEDERJ. O CEDERJ é um consórcio extremamente importante na área da educação aqui no Rio de Janeiro, educação superior. Existe já há mais de, diria que umas 2 décadas, pelo menos, é um consórcio estabelecido, onde participam praticamente todas as instituições de ensino superior do Rio, as instituições públicas de ensino superior do Rio. A UF participa com 6 cursos de pós-graduação. Tem curso de pós-graduação em Química, muito embora a UF não seja uma das que oferece o curso de Química, mas tem um curso de Química oferecido à distância. Na realidade, as pessoas chamam os cursos oferecidos pelo CEDERJ como cursos semipresenciais, porque, por exemplo, na Química, tem várias atividades presenciais, e a Fabiana, por exemplo, era tutora na parte de presencial dos cursos lá do CEDERJ. Então, a Fabiana, eu diria que talvez por uma década, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela tem experiência como tutora ou como professora do consórcio CEDERJ, então, trabalhando diretamente com o ensino à distância. Existe na universidade, eu diria que talvez um certo preconceito daqueles que são mais conservadores com o termo ensino à distância. Aqueles que trabalham com ensino à distância reconhecem a sua importância, porque talvez seja a única forma que você tem de atingir discentes que estão em situações afastadas dos grandes centros e não tem como sair do seu local de residência regular. Portanto, é indiscutível que o ensino à distância clássico desempenha um papel muito importante, né? E a Fabiana, enfim, com a sua experiência no CEDERJ, a gente convidou para que ela pudesse compartilhar com a gente. Quando a gente fala, exatamente talvez por esse preconceito que há na universidade com o ensino à distância, quando nós falamos desse novo modelo de nos relacionarmos com os alunos, né, temos usado muito o conceito de ensino híbrido, em que você tenta mesclar um pouco daquilo que é um contato usando essas tecnologias de informação e comunicação e talvez um pouco de contato presencial, mas certamente a experiência que você traz lá do CEDERJ é uma experiência muito importante e que certamente tem muito a contribuir com isso também. Então, Fabiana, por favor, com você agora. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Valquimar e os organizadores desse webinar. Deixa eu só colocar aqui a apresentação para vocês. Bom, então agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre a minha experiência com a educação à distância, como o professor Valquimar acabou de falar. E eu coloquei como título dessa apresentação o que podemos aprender com a educação à distância. E aí, com o enfrentamento dessa pandemia, estamos agora de frente com o ensino remoto ou ensino online, como alguns pesquisadores do assunto têm denominado. É bom deixar sinalizado que o ensino remoto é diferente de ensino à distância. O ensino remoto... Oi. Desculpa te interromper, está cortando os seus slides por algum motivo que eu não sei exatamente. Tenta projetar novamente. Tava só... que eu faço? Desculpa te interromper, que não estava dando para ler, não. Tá cortando. Assim? Tá cortando na modo apresentação. Posso deixar assim, então? Pode. Assim dá para ver. Tá. Tá bom? Tá ótimo. Desculpa te interromper. Tá, desculpa. Não, eu que peço desculpas. Bom, então vou voltar desse slide aqui, né? Eu estava falando que o ensino remoto ele é diferente do ensino à distância, e o ensino remoto é uma ação emergencial para que os alunos não fiquem sem aula nesse momento.
E esse ensino, né, o ensino remoto que está sendo adotado pelas universidades, nesse momento, ele se assemelha à EAD apenas no que se refere a uma educação mediada por meios digitais. E o maior desafio desse ensino recai sobre nós, professores e educadores, que estamos na frente de vários questionamentos, né? Como, por exemplo, o que ensinar, como adaptar os conteúdos, as dinâmicas da sala de aula, as aulas expositivas e as avaliações, sem prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Para quem que vamos ensinar? Qual o perfil do meu aluno? Quais são as dificuldades por eles apresentadas durante esse período de pandemia? Como manter os nossos alunos interessados e engajados no ensino? Nesse período, né, de ensino remoto, vamos fazer aulas síncronas ou assíncronas? Vamos gravar videoaulas ou vamos fazer aulas online? Então, nós estamos enfrentando todos esses questionamentos e estamos de frente a ter que pensar novas metodologias de ensino para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais efetivo. E aí, nesse sentido, né, sempre que eu estiver falando aqui da EAD, eu vou estar falando, me referenciando ao CEDERJ, porque foi onde eu passei durante 9 anos, eu trabalhei como tutora presencial, e aí, como o professor Valquimar falou, para quem não conhece, o CEDERJ é um consórcio dessas 7 instituições de ensino superior, o Cefet Rio, UF, o UERJ, o FRJ, o ENF, Rural e Unirio. Essas instituições de ensino superior são responsáveis pelo ensino do CEDERJ, que junto com as prefeituras, né, que cede o espaço para os polos, eles levam o ensino público e de qualidade para o interior do estado. Então, o CEDERJ ele é um ensino que é semipresencial, são 16 cursos oferecidos, tem aproximadamente 40 mil alunos matriculados e atualmente são 33 polos presenciais espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui eu coloquei mais ou menos só para vocês entenderem essa estrutura a qual eu estava inserida, né, na parte do ensino, mas que por trás desse ensino à distância, para que ele aconteça, existe vários profissionais, como designers instrucionais para gravação de videoaula, profissionais responsáveis por criar os materiais didáticos, e esses materiais didáticos são disponíveis para o aluno de forma gratuita, né, impresso, e também disponíveis na plataforma Moodle, assim como o material complementar, e tudo isso possibilita o estudo autônomo, né, do aluno. Aí aqui em destaque, não sei se está dando para ver, mas as coordenações de curso, coordenação de disciplina, são formadas por professores das instituições de ensino. Então, o curso do CEDERJ, nesse curso à distância, é um curso de alta qualidade. Aqui eu coloquei esse gráfico com o conceito do ENAD 2017, esse gráfico eu gerei com os dados do INEP, só para mostrar para vocês a questão em verde está representada a modalidade de ensino presencial, em azul, as barras em azul, a modalidade de ensino à distância. Então, os cursos do CEDERJ são oferecidos pelas instituições de ensino superior, o curso de Química e Física, por exemplo, eles são oferecidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, se você olhar para o curso de Química, o conceito do ENAD, ele é o mesmo, tanto na modalidade de ensino presencial quanto à distância. E olhando o gráfico, esse gráfico a gente não vê diferenças significativas no conceito ENAD. No curso de Geografia, por exemplo, que é oferecido pela UERJ, o conceito ENAD é superior na modalidade de ensino à distância quando comparado à presencial. Só para destacar aqui rapidinho, para fazer esse gráfico, eu só modifiquei modalidade de ensino, né, presencial ou distância, e fixei a universidade que oferece o curso para o CEDERJ, tá? Então, coloquei esse gráfico aqui só para mostrar, porque tem muito, como o professor Valquimar falou, né, existe muito preconceito quando a gente fala de ensino à distância. Mas o que a gente tem que olhar na hora de olhar o ensino não é se a modalidade é presencial ou à distância, mas olhar qual que é a instituição de ensino que está oferecendo o curso. Porque, pelo menos o tempo todo que eu estive no CEDERJ, os cursos são oferecidos por universidades renomadas e que estão preocupadas com a qualidade do ensino. Tanto que pelo menos no curso de Física e Química, é muito difícil de terminar um curso. São poucos alunos que chegam a se formar pelo elevado grau de dificuldade.
Bom, e aí como que é a relação professor-aluno nesse espaço da educação à distância, né? Como eu falei, o curso no CEDERJ ele é semipresencial, então os alunos, as aulas de laboratório, né, no curso de Física, Química e Biologia, que são muito presentes, os alunos têm que fazer as aulas presenciais, cumprir 75% de frequência. E aí, nesse período, eles têm um encontro síncrono com os tutores presenciais, e na plataforma eles têm os encontros assíncronos, né, com os professores responsáveis pela disciplina, dependendo do professor, tem encontros em fóruns e sempre uma interatividade com o professor que está na universidade e o aluno que está no polo e interagindo com os próprios alunos também. Uma coisa que eu ressalto que é muito importante nessa modalidade de ensino é o feedback ser instantâneo e personalizado para o aluno não ficar muito tempo com a dúvida. Então, para isso, o CEDERJ ele disponibiliza tutores à distância que tem um prazo de 24 horas para responder a dúvida do aluno, com exceção de feriados e finais de semana. Com relação às videoaulas, dependendo do curso, tem professores que gravam as videoaulas, né, porque esse recurso ele é muito presente nos cursos à distância e torna o espaço de ensino-aprendizagem mais dinâmico. E só para mostrar para vocês, eu estava lendo um artigo das pesquisadoras Almeida e Carvalho, de 2018, que eles fizeram um levantamento com os alunos do CEDERJ sobre qual é o tempo ideal de duração de uma videoaula. E aí, os alunos do CEDERJ que têm esse tipo de recurso disponível no curso deles, responderam, a maioria, né, 31% ali respondeu que o ideal seria de 30 minutos de aula, porque muitos alunos, quando ingressam ainda no ensino à distância, eles ainda ficam com aquele pensamento, uma aula no curso presencial tem duração de 45 a 50 minutos, então eles ainda ficam pensando que a aula deveria ser do mesmo tipo. E aí, essas pesquisadoras utilizaram uma ferramenta do YouTube, que é o YouTube Analytics, um recurso para poder verificar qual é o tempo médio de retenção do aluno ao assistir essa videoaula. E elas viram que o tempo médio é de 6 minutos e 15. Isso porque esses cursos, né, eles disponibilizam os vídeos no YouTube e tem o aluno, tanto do CEDERJ, tem acesso pela plataforma, quanto um usuário externo. Então, por isso que teve essa diferença de 6 minutos e 15 para os 30 minutos que os alunos do CEDERJ tinham respondido, né? E aí, com relação àquele questionamento, vamos gravar a videoaula ou vamos fazer aulas online, né? No caso de gravar uma videoaula, é importante ter em mente, né, essa questão do tempo médio de retenção do aluno. O que o artigo sugere também, as autoras sugerem, é não transpor a aula presencial na íntegra numa videoaula. Se o conteúdo for muito extenso, dividir em tópicos de forma que essa videoaula fique mais dinâmica e cumpra um tempo de retenção do aluno. Então, fazer vídeos curtos. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é para a avaliação, né? Na EAD, pelo menos no CEDERJ, tem a avaliação à distância, que o aluno tem um tempo para fazer essa avaliação em casa, então esse tipo de avaliação incentiva a aprendizagem colaborativa, de forma que ele vai trocar com um colega e vai conseguir terminar aquela avaliação. E também tem a avaliação presencial, que no caso do curso do CEDERJ, o aluno tem que ir no polo para poder realizar aquela avaliação. E aí é muito importante também fazermos uma avaliação continuada do nosso aluno, né? Assim como na EAD tem a interação entre os fóruns, perguntas para cada módulo, é importante que não só nesse período remoto, né, que a gente repense as nossas práticas, tanto de ensino quanto de avaliação, para quando o ensino retomar de forma presencial. Era isso. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para montar essa apresentação. E obrigada mais uma vez. Então, obrigado, Fabiana, pela sua participação, trazer a sua experiência, como eu falei, experiência larga no CEDERJ, apontou alguns pontos muito importantes aí, enfim, que
certamente deverão ser tomadas em consideração, né? Essa questão da avaliação, a qual você se referiu aqui, quase que ao final da sua palestra, eu tenho participado de muitas discussões aqui na Universidade Federal Fluminense sobre as condições necessárias para que a gente possa retornar às aulas com os nossos alunos, e tenho ouvido muito frequentemente que um dos problemas colocados é a avaliação. Eu, particularmente, entendo que este deveria ser o menor dos problemas. A realidade, eu já falei lá no começo, nós somos extremamente conservadores, nós professores, não apenas na forma como nós interagimos com os nossos alunos, mas principalmente na forma como nós queremos e mais frequentemente fazemos ou acompanhamos o aprendizado desses alunos, né? Como é que eles absorvem, como é que eles conseguem construir o conhecimento durante o tempo em que eles estão na universidade, né? De maneira que eu, particularmente, eu vejo que a avaliação não deveria ser considerada, em hipótese nenhuma, como um impedimento, um impeditivo para que nós pudéssemos caminhar para metodologias alternativas do ensino, alternativa daquela clássica, tradicional, que a gente adota há muito tempo, tá? Então, muito obrigado pela sua participação. A gente caminha, então, para o nosso último convidado, o professor Marco Antônio Garcia. Marco Antônio, enfim, né, o último, mas não menos importante, tive a oportunidade de conhecê-la virtualmente, assim, nos dias que tivemos que exercitar aqui, né, se os sistemas iam funcionar, se a plataforma ia funcionar. Ele prontamente, o Luciano fez o convite para que ele pudesse colaborar, ele prontamente respondeu. O professor Marco Antônio, ele é graduado em engenharia elétrica, né? Então vem de uma área aí um pouco diferenciada, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado e doutorado em engenharia elétrica e computação na Unicamp, também com período de estágio sanduíche no exterior, enfim, o nome aqui está em francês, mas é a Escola Superior de Engenheiros em Eletrotécnica e Eletrônica. O professor, atualmente, ele é professor da Unicamp, na Faculdade de Tecnologia, né, que fica em Paulínia, se não me engano, ou naquelas redondezas, né, por ali. E lá ele coordena o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais. Então, muito importante foi esse o fato que nos fez convidar o professor Marco Antônio a participar desse processo, porque ele coordena esse grupo, que é exatamente dentro da Unicamp, o grupo que é responsável por apoiar as ações de ensino, pesquisa e extensão, usando recursos ou tecnologias baseadas em sistemas digitais. A gente, enfim, já ouvi em alguns outros fóruns, conversando com alguns colegas, que as universidades estaduais paulistas responderam muito rapidamente a esta nova situação a qual nós estamos vivendo, por N razões. A gente sempre tende a atribuir isso a uma melhor condição financeira dessas universidades, talvez não seja esta a razão, tá? Mas simplesmente por uma estrutura um pouco mais organizada do que nós nas universidades federais. Mas o certo é que, pelo menos do que a gente ouve, USP e Unicamp, não sei se a Unesp também, responderam, e agora há pouco a gente conversava antes de começar aqui o seminário, que a Unicamp avançou com o primeiro semestre de 2020, né, e já está com o calendário programado para o segundo semestre de 2020, né, ao passo que nós aqui na UF, e ao que eu ouço dos colegas, praticamente todas as universidades federais, estão se organizando, se planejando para o primeiro semestre de 2020 começar ainda, talvez em agosto ou setembro. Então, por isso, nós convidamos o professor Marco Antônio para que ele possa trazer para a gente a sua experiência como coordenador lá desse grupo gestor de tecnologias e, enfim, conversar um pouco com a gente sobre o que ele pode nos trazer de iniciativa que a gente possa tomar nessa área de organização do ensino usando essas tecnologias. Muito obrigado pela sua participação, professor. Obrigado, professor Valcomar. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né, do professor Luciano. Cumprimento também, claro, aqui os meus colegas, né, a Joana, a Fabiana, o Antônio. É um prazer aqui para a Unicamp poder participar, né, desse webinário, trazendo um pouco, né, do que a gente fez nesse primeiro semestre, que para a gente foi um semestre muito atípico, né. O primeiro semestre, de fato, ele começou já com um tsunami, né? A gente teve um ataque hacker no início do ano,
E um mês depois, né, veio a segunda onda, né, que foi o início aí da pandemia aqui no Brasil. Enfim, né, a gente teve que se adaptar a tudo isso e buscou, né, durante todo o semestre, ao longo desse semestre, mitigar esse impacto no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, agradeço. A minha fala aqui vai ser uma fala bem mais institucional, né, apresentando um pouco da nossa estrutura. A Unicamp ela vem utilizando ensino mediado, quer dizer, usando recursos de tecnologia de informação e comunicação já há algum tempo, né? E aí a minha apresentação ela vai ser bem nessa linha, né, nessa direção, tá? Então vou fazer aqui uma apresentação agora, vou pedir licença a vocês, né, para percorrê-la, tá? Eu vou fazer uma apresentação bem mais focada, né, no ponto de vista do docente, né, porque a quantidade de ações feitas desde março, ela foi muito grande, né, com públicos diferentes, né. Então, vou falar um pouco dos nossos ambientes virtuais de aprendizagem, o que nós fizemos, né, nesse período no que diz respeito, né, às ações voltadas para o docente. Vou deixar essa pergunta aqui no final, né, de quando e como vamos voltar às atividades presenciais, e também, né, uma pequena e curta palavra sobre o Instituto de Química, né, da Unicamp. Como o professor Valquimar disse, eu sou de uma outra área, eu sou de uma outra faculdade, Faculdade de Tecnologia da Unicamp, a FT, né, que fica em Limeira. Eu moro em Paulínia, né, mas a faculdade fica em Limeira. E o órgão que eu coordeno, né, desde 2017, ele fica no campus central da Unicamp, aqui em Campinas. Tá? Então, essa é a minha pergunta aí do ponto de partida, né, o que fizemos até agora, o meu mote de partida, né, sempre colocando o âmbito acadêmico, né. Então, para contextualizar, a Unicamp ela decretou o regime de suspensão, né, de atividades presenciais no dia 12 de março, né, começando no dia 13, e migrando desde então para o ensino remoto emergencial, né. Essa é a denominação que a gente tem utilizado aqui internamente. As nossas aulas haviam começado na semana anterior e também, né, a partir desse início do regime de ensino remoto emergencial, nós possibilitamos aos docentes que pudessem ter um segundo início de aulas, né, com a data aí de 15 de abril, né. Então, tiveram professores que precisaram de um tempo a mais para poder fazer essa adaptação, né, e isso foi também previsto no nosso calendário do primeiro semestre. A nossa primeira ação, né, foi pôr no ar, isso aconteceu em cerca de 3 dias, aproximadamente, 3, 4 dias no máximo, uma página, né, que pudesse apoiar as ações, iniciativas do professor no que diz respeito ao ensino digital, né. Então, essa é a página que foi criada, né, tem um link, uma página aberta, né, ela está na sua segunda versão, então fizemos uma página inicial com poucos tutoriais, né, pouca informação, e depois ela foi crescendo, né, e hoje ela tem esse menu, né, que tá sendo apresentado aí, e eu vou destacar, né, nesse menu os 2 primeiros tópicos, né, as dicas para planejamento, organização de disciplinas, né, e também falar rapidamente sobre os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, né, mas percebam que a quantidade, né, de ações voltadas ao apoio do docente, né, é bastante extenso, né, porque o ensino remoto emergencial, o ensino mediado por computador, o ensino à distância, né, ele tem características que exigem também, né, um grande apoio institucional. Então, né, como eu falei, vou focar aqui nesses 2 pontos. A Unicamp, né, ela usa a AVA desde 97, ela usa ambiente virtual de aprendizagem
desde 97 com um software que era chamado de Teleduc, né? É um software que existe até hoje, muito bom, sinal, né? Um ambiente virtual muito bom. E esse ambiente ele passou a ser integrado ao nosso sistema acadêmico, né, na nossa diretoria acadêmica, em 2003. Então, isso vem sendo feito, né, até os dias atuais. Isso significa dizer que qualquer disciplina criada em todo semestre, né, essa disciplina automaticamente ela já tem uma área no sistema, no ambiente virtual de aprendizagem, que desde 2017 nós passamos a utilizar simplesmente 2018, desculpe, passamos a utilizar simplesmente o Moodle e o Google Classroom, né? Então são esses dois ambientes que a Unicamp trabalha institucionalmente hoje. A Unicamp ela tem dois grandes órgãos, né, que atuam em conjunto para prover esse apoio ao docente, né, que é o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, que a gente chama de GGTE, que é o órgão que eu coordeno, e o Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem, né, que a gente chama aqui pela sigla, né, de EA2. Né. Então, esses dois centros, né, eles definem políticas e executam as políticas, claro, sobre a supervisão da Pró-Reitoria de Graduação, né, no que diz respeito ao ensino híbrido, ensino remoto, enfim, né, a gente vem trabalhando em parceria já há algum tempo. Coloquei, né, nesse slide também, né, duas iniciativas que eu acho interessante citar, né, para ilustrar um pouco esse histórico, que é a criação de cursos, né, de produção de videoaulas e também editais internos para fomentar, né, o uso de ensino híbrido, né? Então, acho que isso é importante também para dizer que esse é um movimento que já vem de algum tempo. Para ter uma ideia, né, do nosso ambiente hoje, né, o Moodle e o Google Classroom, seja graduação e pós-graduação, nós temos um pouco mais do que 53 mil usuários, né, quase 54 mil usuários. Houve um crescimento muito grande, né, do uso dos nossos ambientes virtuais, né? Então, do ano passado para esse ano, um pouco já chega a ser um crescimento bastante considerável, né? Como tem esses números aí, em 2019 eram cerca de 3 mil disciplinas, né? E esse ano 4.200 disciplinas que utilizam os ambientes virtuais de aprendizagem, né, como meio para interação com o aluno, né? Então, esse crescimento é demonstrado aí nesses gráficos, né, que aparecem, né, são apresentados nesse slide. Para além, né, do uso de um AVA, né, uma coisa que foi importante, né, colocar desde o início é o planejamento, né, dessa aula, quer dizer, o que fazer com um AVA, né, com um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, nós preparamos preparamos e divulgamos isso nas nossas reuniões, né, que são frequentes aqui na Unicamp, várias orientações, uma delas é esse que está aqui nesse slide, né, sugestões para o planejamento de aulas, né, e, enfim, esse é um roteiro bastante simplificado, né, que fala basicamente sobre como usar um AVA, como planejar uma aula. Aqui também, né, a gente comenta, como meus colegas anteriores, né, falaram de momento síncrono, momento assíncrono, né. Então aqui a gente estava sugerindo, né, privilegiar momentos assíncronos, né. É claro, privilegiar não significa a exclusão do síncrono, na verdade a gente também coloca isso, e a gente vai ver aqui na sequência, né. Aqui no item 4, né, propor atividades de trabalhos aos alunos, né, os alunos eles precisam também ter uma rotina de trabalho ao longo do semestre, né, então a gente falava isso nos nossos encontros, e, né, para o professor organizar a sua rotina de trabalho, né, então quando a gente está no ambiente presencial, no mundo presencial, a gente tem aquela nossa a ida à sala de aula, a ida ao nosso gabinete, reuniões com os alunos, então também, né, no trabalho remoto, a gente precisa ter uma rotina de trabalho bem definida.
Aqui eu destaco, né, um outro conjunto de orientações, né, que foi discutido com os nossos docentes aqui na Unicamp, e aqui sim um pouco mais específico sobre a aula, né, assim como a professora Fabiana comentou, a professora Joana também lá no início, né, a gente sempre a preocupação, né, de fazer uma aprendizagem centrada no estudante, isso é bem característico, né, também do ensino à distância, né, e esse conjunto de orientações aqui para a gente, né, permitiu, por exemplo, sugerir uma espécie de modelo, né, não que isso seja obrigatório na Unicamp, né, a gente deixa bastante espaço para o docente instituir, né, o seu próprio meio, né, mas foi possível, por exemplo, colocar um modelo de aula digital, né, nesse período de ensino remoto emergencial, onde cada tópico da aula ele poderia ter, né, uma apresentação inicial, né, do que ele trata, um material de aula próprio, né, um vídeo e notas de aulas autorais, né, do docente. Como a gente tem lá a parceria com o Google, né, a gente tem o G Suite, a gente solicitava que o professor disponibilizasse esse vídeo, né, no seu Google Drive e colocasse simplesmente o link, né, para não ficar pesado aqui no ambiente. Material de apoio, né, então material decorrente, né, de colegas, de outras instituições. Atividade aqui para o aluno, né, chamado de exercício de participação, enfim, né, aí exercício de apoio, né, então toda aula, né, uma atividade para a qual o aluno tivesse que também pensar um pouco. Interação, né, via fórum, dúvidas, discussões, e também, né, como eu comentei antes, um momento síncrono, né, onde você pode fazer um sumário, né, um resumo, né, da sua aula, conversar com os alunos, seja sobre também assuntos acadêmicos, mas também sobre o andamento, né, como é que está a situação da pandemia, né, quais as dificuldades que ele vem tendo para dar sequência, né, à disciplina que ele está matriculado. Tá? Então, isso é pouco, né, do ambiente institucional relacionado às aulas na Unicamp. Bom, quando é que vamos voltar às nossas atividades presenciais, né? A Unicamp ela suspendeu as atividades presenciais por tempo indeterminado, né? Isso é uma resolução bastante recente, né? 3 dias atrás, dia 29. Então, vamos começar o semestre também no formato remoto. Paralelo a isso, né, a gente desenvolve um plano de retorno gradual às atividades presenciais, né? Então, esse plano está sendo discutido já há 2 meses. Cada unidade, né, faculdade, instituto também vem fazendo o seu plano, porque as adaptações elas dependem, né, bastante de cada especificidade, né? Sobre o Instituto de Química, né, da Unicamp, né, então estamos no mesmo barco com relação ao retorno, né, mas o que eu queria destacar aqui do Instituto de Química, primeiro, o seu plano, né, então o Instituto de Química já tem também um plano de retorno às atividades presenciais, né, um plano de retorno gradual, onde aqui é sumarizado, por exemplo, como poderão ser usados laboratórios experimentais, né, nesse novo retorno, e também aqui um relatório, né, sobre como foi esse semestre, né? Então, esse é um relatório que foi compilado na semana passada. Eu acho que tem aqui informações muito importantes, né, do ponto de vista do docente e do ponto de vista do aluno, né? Paralelo a isso, a Unicamp tem feito, até o dia 17 de julho, uma grande pesquisa, um grande levantamento de dados, né, uma enquete sobre como foi esse semestre para todo mundo. Tá? E eu finalizo aqui, ó, fazendo uma propaganda de um curso no ambiente MOOC aqui da Unicamp, sobre segurança em laboratórios químicos, né, um curso gratuito. Fica aqui um convite para quem quiser também fazer. Tá? Eu agradeço a atenção, né, agradeço mais uma vez o convite e fico sempre, né, à disposição para
poder aprofundar, né, essa discussão. Professor Vacumar. Muito obrigado, Marco Antônio, pela sua fala, com informações muito objetivas, né, e que certamente são muito importantes para nós. A gente sempre fica muito preocupado, especificamente, com a questão das aulas experimentais, que para nós, na química, na engenharia também, de uma certa forma, mas muito nas áreas, para o pessoal da área de saúde, que são disciplinas ou atividades que requerem um treinamento manual, né, dos alunos, e isso, de certa forma, enfim, difícil a gente encontrar uma solução nesses modelos remotos. Mas, enfim, eu gostaria de lembrar aqui a plateia, que a gente passa, então, agora para a fase de perguntas. Eu convido aqui os nossos palestrantes a voltarem, estamos já todos aqui. Algumas perguntas foram colocadas aqui no chat, eu acho que ainda temos espaço para uma ou outra. Nós estamos previstos para encerrar o nosso evento às 16 horas, faltam aí 15 minutos, né? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas que apareceram aqui no chat e enfim, esperar que os nossos colegas respondam de maneira objetiva também. Um ponto que foi colocado aqui, e que eu acho que está muito, muito conectado à nossa cultura de latino, é o afeto, né? Para todos nós, a relação com o professor é quase que a segunda depois da família. Todos nós temos um afeto muito grande pelos nossos familiares, quase sempre. E depois disso veio a relação com os professores, né? De maneira que, normalmente, os alunos, eles buscam não só compartilhar o conhecimento, mas quando eles encontram no professor uma certa disponibilidade para uma interação mais afetiva, mais calorosa, mais amigável, a resposta desse aluno também é muito mais positiva. E a pergunta que se coloca é: como se dá essa relação no ambiente remoto? Eu não sei se talvez a Joana, talvez você pudesse começar falando um pouco sobre isso. Eu acho que essa pergunta é bem interessante e realmente invoca uma questão cultural mesmo dessa interação, mas somos todos humanos, né? Queremos essa interação, né? Eu acho que a Fabiana comentou, né, como talvez possa também apresentar o que a CEDERJ faz nesse sentido. O professor Marco Antônio falou dos fóruns, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que o professor ele tem que estar de fato disponível para escutar esse aluno. Ao invés de, por exemplo, como acontece algumas vezes, daquela resposta padrão para todo mundo. Então, ao invés de você copiar aquela resposta e replicar a resposta igualzinha para todos os alunos que responderam o fórum, você, de fato, dar uma resposta personalizada para cada aluno. Eu entendo que isso é um desafio, por exemplo, se você tiver uma turma de 60 alunos, como que você, né, o tempo que o professor e o investimento emocional que o professor tem que ter, inclusive, para dar uma resposta para cada aluno diferenciada, mas eu acho que vale a pena você gastar esse tempo, né, e, por exemplo, otimizar outras coisas. Então, você otimiza a correção de lista de exercício pelo Google Formulários ou até, né, tem outras ferramentas de teste de múltipla escolha, mas você não otimiza esse tipo de coisa. Você não faz esse tipo de coisa automatizado quando você precisa dar um feedback para o aluno. Então, você usa da sua linguagem empática, você abraça o aluno, né, com as palavras, né? Nisso é treino também, um pouco de treino nesse sentido. Mas eu acho que monitor também ajuda, tá, gente? Se a gente tiver, por exemplo, se tem uma turma muito grande, talvez se você tiver monitores para te ajudar nesse processo, eu acho que isso faz parte, inclusive, da formação, né? Um aluno que está fazendo monitoria no ensino à distância e ele vai ser um futuro professor, por exemplo, seria muito interessante, eu acho, por exemplo, ele atuar nessa proximidade. Como é que eu faço para me comunicar com o meu aluno nessa comunicação verbal, né? Então, acho que até a Fabiana, o Marco Antônio podem agregar outras informações aí que não é só minha opinião, né? Fabiana, nesse ponto do que a Joana comentou sobre a questão das individualidades, foi outra questão que apareceu aqui no nosso chat, porque, de novo, é uma crítica que se faz ao ensino remoto, ao ensino à distância, é o fato de que, ou o medo de que se tenha turmas extremamente grandes, com o objetivo de atender um público cada vez maior, a um custo cada vez menor, e que isso dificulte o tratamento individual dos estudantes, que quase sempre é necessário. Enfim, eu diria que
qualquer que seja a área, os estudantes são muito diferenciados. Eu lembro de um colega que dizia sempre que ele nunca se preocupava com o meio, a metade, assim, tá no meio das turmas dele, ele preocupava com o que estava em cima ou com o que estava embaixo. E, particularmente, se preocupando com o grupo que está um pouco mais embaixo, como é que a gente poderia resolver essas individualidades ou tratar esses alunos, enfim, de uma maneira diferenciada, aqueles que precisam ser tratados de maneira diferenciada, usando os modelos de ensino à distância? Com certeza, né, como a professora Joana falou, o feedback, ele faz toda a diferença, ainda mais quando estamos longe fisicamente dos alunos, né, agora no ensino remoto, eu acho que isso é fundamental. No ensino à distância, o que eu pude ver é que, assim, muitos alunos, a gente que está de frente, né, eu quando estava de frente lá como tutora presencial, ouvia muita reclamação dos alunos quanto a isso. O tutor demorou a responder, ou o professor demorou a dar um feedback, a minha nota demorou a sair. E realmente isso, às vezes já estava lá na outra P2 e o aluno ainda não sabia o que tinha errado na P1. Então, acho que parar um pouquinho, mesmo que a turma seja grande, né, na UF, pelo menos na Química, o que a gente tem feito para esse ensino remoto é tentar diminuir o número de alunos, para que o professor consiga fazer esse feedback instantâneo e personalizado. É claro que não é em todos os cursos, em todas as universidades e escolas que têm feito isso, mas, como a Joana falou, eu também gastaria um tempo maior nessa parte de feedback e otimizaria outras situações, utilizando outras metodologias para correção de prova, nesse sentido. Muito obrigado. Outra pergunta que tem se colocado, enfim, também algumas pessoas se manifestaram aqui no chat, que é uma recorrente, é a questão, 2 pontos que estão associados. O acesso à bibliografia, livros, que muitas vezes as universidades, elas têm todo o seu acervo baseado em acervo em papel, fisicamente localizado nas bibliotecas. E o outro aspecto que está muito parecido com isso é a questão do direito autoral. E aí talvez o Antônio pudesse discorrer um pouquinho sobre isso, Antônio. Como é que você vê essa questão, primeiro, do acesso à bibliografia básica, clássica, e segundo, a questão do direito autoral do material que é colocado, enfim, nos meios digitais disponível ao público? Bom, isso é realmente um problema sério, porque, enfim, eu tenho alguns livros aqui em casa. Algumas pessoas podem ter sua própria mini biblioteca ou sua própria biblioteca, mas esses livros são caros, né? O acesso a eles não é fácil. E se a gente não consegue, enfim, complica bastante. É óbvio, e aí talvez não seja a forma mais legal, né? Mas pessoas procuram um formato em PDF, fazem uma carta pela internet. Não é, obviamente, a maneira correta de se fazer uso. Mas muitos alunos, eles acabam seguindo por esse caminho e procurando, eles acabam encontrando. Quanto à destilação de material, em termos de direitos autorais, eu confesso que eu não entendo exatamente qual é o limite. Por exemplo, em uma apresentação minha que eu faço, eu tento usar ao máximo figuras, por exemplo, produzidas, eu mesmo desenhando, mostrando um determinado esquema. Só que tem alguns casos que não tem como. Eu posso reproduzir um diagrama, mas dependendo da figura, eu não consigo reproduzir. O que eu sempre tento é colocar ali a referência indicada para aquela determinada imagem. Agora, até onde isso está no limite de interferir o direito autoral, eu confesso que eu desconheço. Seu microfone, professor. Não entendi o sinal que ele fez. Então, nós temos aí mais alguns minutos caminhando para o final, 8, 10 minutos para encerrar. Uma pergunta que eu faria ao professor Marco Antônio é sobre de que forma que a gente poderia, enfim, enfim, porque, como eu falei lá há pouco tempo, nós, nas universidades federais, não sei se pela natureza própria da universidade,
somos um pouco mais emperrados, como eu falei, nós demoramos bastante para conseguir, pelo menos, trazer a discussão de um calendário, e quando fazemos isso, ainda é com uma discussão muito intensa dentro da universidade. Ontem mesmo eu participei de uma reunião do Conselho Universitário aqui da UF, onde isso foi debatido de maneira muito intensa, alguns a favor, outros contrários. Mas de que forma que a gente, com a experiência de vocês, poderia trazer essa experiência para as universidades federais? Eu diria que mais especificamente, como tratar as aulas experimentais, especificamente no caso da química? Certo, professor. Olha, eu vou começar então um pouco sobre essa questão institucional, né? E aqui vale a pena fazer uma menção a todo o corpo docente da Unicamp, né, que abraçou, né, a direção, né, de apoiar o ensino remoto emergencial, né? Então, isso foi importante para que a Unicamp pudesse estar planejando hoje, né, o seu segundo semestre, né? O primeiro semestre tem ainda mais um mês, aproximadamente, né? Quer dizer, pouco mais de um mês para ser encerrado, né? Mas esse movimento, né, do corpo docente, através dos seus colegiados, através da Comissão Central de Graduação, né, e mesmo através também do Conselho Universitário, né, de apoiar, né, o ingresso no ensino remoto emergencial, né, e não parar o semestre, foi muito importante para a gente estar onde estamos, né, nesse momento. Relacionado aqui às práticas, né, esse tem sido o nosso grande desafio, né, quer dizer, um dos grandes desafios, né, o primeiro também, claro, foi fazer avaliações, um outro, né, realizar práticas. No início da pandemia, a gente ainda imaginou, lá em março, que nós teríamos 1 ou 2 meses presenciais, né, para poder fazer as atividades em laboratório que exigiam, né, disciplinas, cursos de música, cursos de dança, né, onde o aspecto presencial, né, o toque, a representação é muito forte. Então esse é um grande desafio, e eu acredito, né, nesse tema que não há uma receita pronta, porque, é claro, a gente precisa olhar para a instituição e ver quais são os recursos que ela tem disponíveis, ou aqueles, né, que ela pode vir a ter, né, os recursos possíveis, né, que ela possa angariar, né, para resolver esse desafio. Mas o que existe, né, basicamente na literatura e também na prateleira, né, são laboratórios remotos, né, então laboratórios físicos existentes, né, mas controlados de forma remota, né. Então, nesse sentido, a gente teve, bom, na Unicamp nós tivemos muitos webinars, né. Um deles foi, por exemplo, com a universidade, o Instituto Tecnológico de Monterrey, que tem uma experiência muito interessante no uso de laboratórios remotos. Aqui no Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, né, tem um grupo lá que atua já há bastante tempo, né, no uso de laboratórios remotos, chama RexLab, né, o conjunto lá, o grupo lá. Alternativamente a laboratórios remotos, simulações, que em geral são mais baratas, né, porque são simulações computacionais, né, são produtos de software, né, usados como alternativa para as atividades práticas. Aqui na Unicamp, né, a gente tem conhecimento de professores que fizeram gravações de experimentos, né, e disponibilizaram dados para os alunos, né, também. Então essa é uma alternativa que é interessante, né, de ser levada em consideração. E uma outra forma também, né, que também professores daqui utilizaram, para quem já vem dando há algum tempo a mesma disciplina prática, foi possível pegar dados de relatórios de alunos de anos anteriores e reutilizar esses dados, né, para novos alunos, né? Então, aí o laboratório experimental, ele acabou, então, perdendo a questão da manipulação, né,
de todo lá os equipamentos, enfim, vidraria, etc., né? Mas ele passou a ser uma análise dos dados, né, dados reais obtidos por alunos, né, quando fizeram os experimentos no ano passado, né. É claro, o laboratório tem outros objetivos, né, ele trabalha outras competências, né, que essas alternativas podem não trabalhar, né, como, por exemplo, também até o próprio exercício do risco, né, que existe em laboratórios, seja de química, de engenharia, né, máquinas elétricas, por exemplo. E isso, claro, não faz parte desse mundo virtual, né, mas são mitigações, né, de um impacto, né, de uma situação de pandemia que a gente vem sofrendo, né? Então, esses pontos, né, de laboratório remoto, simulação, gravação de experimentos e utilização de dados de anos anteriores, né, são alternativas interessantes para que cada instituição, né, possa considerar. Sinal, eu entendi. Obrigado, Joana, por avisar. Essa experiência de ser moderador nesse tipo de modalidade, né? Assim, cada um na sua, aí, cada um em casa. Mas, enfim, foi muito interessante. Então, obrigado aos senhores participantes, aos 4, trouxeram informações extremamente interessantes. Isso, obviamente, são discussões que não se encerram em um único webinar desse aqui. Isso a gente, como falou agora há pouco o professor Marco Antônio, nós temos desafios enormes que são colocados à nossa frente. Não existem soluções únicas, nem soluções prontas, nem soluções únicas. Tá? Cada instituição, em princípio, tem condições próprias que lhes são específicas e que precisa considerar ao buscar solução para a sua situação em particular. Aqui na Universidade Federal Fluminense, 2 palavras têm sido usadas com muita ênfase sempre: qualidade e inclusão. Quer dizer, a gente, qualquer ação na direção enfim, da questão educacional, a qualidade tem que estar em primeiro lugar. E a inclusão também, a UF sempre foi uma universidade caracterizada por um processo de inclusão muito forte, né? Nós hoje temos, como temos também a Unicamp, também um exemplo disso, pelo menos ouvi há pouco tempo do reitor da Unicamp essa manifestação, mais de 50% dos ingressantes nas universidades, na nossa universidade, na Unicamp, na maioria das universidades públicas do Brasil hoje, são alunos que vêm de classes sociais que às vezes não têm condições, enfim, socioeconômicas, de se inserirem de maneira plena nesse mundo tecnológico no qual nós vivemos. Isso é uma preocupação que também tem que ser considerada quando nós pensamos em soluções ou em modelos para serem aplicados, né? Então, os desafios, como eu falei, são grandes. Uma pergunta que estava aqui no nosso chat, que não tivemos tempo de tratar, que é muito importante, é a própria capacitação docente, porque os docentes também precisam ser capacitados no uso dessas novas tecnologias, mas não só, como eu costumo falar, não só da plataforma em si, mas dos próprios processos educacionais, porque não é suficiente você ter uma plataforma na sua frente se o seu método, o seu processo não é adequado para tratar os alunos da maneira como eles devem e merecem. E isso também, obviamente, é preciso ser incorporado nas ações a serem desenvolvidas em cada instituição. E esses aspectos que eu já falei, que é pensar na questão do discente, né? A gente não tem ideia até quando nós vamos ser colocados na situação que nós estamos agora. Aqui na UF, por exemplo, não temos expectativa de retorno presencial para este ano. Quer dizer, se por um lado há uma discussão nos conselhos sobre um calendário acadêmico, por outro lado, não há perspectiva de retorno presencial, físico dos alunos agora no ano de 2020. Muito embora se pense que para alguns alunos, exatamente por essa questão da necessidade da inclusão, alunos são com dificuldades tão grandes e claras que talvez ele não teria outra alternativa que mesmo para o acesso remoto ele teria que estar dentro da universidade, né? Mas, enfim, como eu falei, são desafios e que a gente precisa trazer para a discussão, e ações como essa, que, como eu falei no começo ali, né, idealizada pelo Luciano, a quem, de novo, eu agradeço, Luciano, ele ficou aqui no backstage, participando aqui do chat, né, e dando algumas respostas, acabou de colocar aqui um e-mail para contato, coisas do gênero. Enfim, são ações, são eventos que devem acontecer, e tem acontecido muito. A gente hoje tem encontrado muita discussão,
Aqui na UF, por exemplo, foi lançado agora na segunda-feira passada, assim, essa semana, um edital específico para docentes poderem capacitar outros docentes, e a gente espera que os colegas apresentem suas propostas nesse edital, para que a gente possa espalhar ou disseminar o conhecimento que há dentro da universidade. E, de qualquer forma, como eu também tenho discutido nos fóruns em que eu tenho participado, e, como já disse agora há pouco, não há, mesmo para o mandado da universidade, não há uma solução única. Talvez nem para um determinado curso haja uma solução única. A gente tem que analisar as propostas que estão disponíveis, as alternativas que estão disponíveis e tentar, para aquela nossa ação como docente, como professor, encontrar qual é aquela que é mais adequada, né? O importante é a gente, de alguma forma, ter a responsabilidade de entender que os alunos precisam ter acesso à universidade, né? Se não é possível acesso físico, que esse acesso seja mesmo à distância. Então, com isso, eu encerro, e mais uma vez eu agradeço muito a participação de vocês, muito obrigado por ter se disponibilizado a contribuir conosco, e, obviamente, agradeço muito a participação aqui do grupo que ficou aqui no chat se manifestando. A gente viu aqui a participação de pessoas de várias regiões do país, né, alguns colegas importantes. Eu gostaria de, particularmente, abraçar o meu amigo Luiz Cláudio Barbosa, que, né, apareceu em algum momento aqui no chat. Enfim, muito obrigado a todos e uma boa tarde, e com isso nós encerramos o nosso evento. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos, boa tarde, viu? Muito obrigado. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.